Questão 9. Vamos começar a responder e, para iniciar, vamos ler o texto inicial. O texto diz: matéria publicada em jornal diário discute o uso de anabolizantes, apelidados de bombas, por praticantes de musculação. Segundo o jornal, os anabolizantes são hormônios que dão uma força extra aos músculos. Quem toma consegue ganhar massa muscular mais rápido que normalmente. Isso porque uma pessoa pode crescer até certo ponto, segundo sua herança genética e independentemente do quanto ela se exercite. Um professor de musculação diz: comecei a tomar bomba por conta própria. Ficava nervoso e tremia. Fiquei impotente durante uns 6 meses. Mas, como sou lutador de vale tudo, tenho que tomar. Ok. Então, o texto está falando um pouco sobre a questão dos anabolizantes. Anabolizantes, elas são substâncias que ela vai promover anabolismo. No nosso corpo, a ideia de anabolismo é uma ideia de construção ou síntese, que nós precisamos para poder formar todos os tecidos do corpo, seja um tecido da pele, do cabelo e também dos músculos. Basicamente, transforma moléculas mais simples para moléculas mais complexas no anabolismo. E a construção de massa muscular também aplica essa questão da ideia dos anabolismo e temos os anabolizantes, que são substâncias que vão promover essa construção. Agora, nós temos a testosterona, que no caso é um hormônio masculino, ok? E ela tem uma ação anabólica, que ela vai promover, no caso do menino, né, masculinização, a formação dos caracteres sexuais do menino, que seria a barba, a voz, a massa muscular, desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e outros. As mulheres também produzem testosterona, só que em uma quantidade menor, que seria fisiológico. Vamos ver como isso acontece. Então, nós temos o nosso cérebro, e temos nesse local, que seria a hipófise, que está na parte enquadrado, ok? Na parte de cima, nós temos o hipotálamo, ok? E abaixo nós temos a hipófise. Esse setor ele é importante para que possamos entender como que funciona o ciclo ou seja, o eixo que permite a regularização dessa questão hormonal. Então, temos o cérebro, essa parte enquadrado. Em cima temos o hipotálamo, e embaixo temos a hipófise. Isso cria um eixo. Perceba, no hipotálamo é liberado o hormônio GNRH, que irá permitir com que a hipófise ela libere LH e FSH. Esse eixo ele é importante tanto para a questão hormonal masculina quanto feminina. O LH ele vai permitir com que lá no testículo do menino, do homem no caso, as células de Leydig ela produza testosterona. E o FSH, na célula de Sertoli, vai promover a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Certo? Agora, o que acontece com a questão desse uso artificial da testosterona? Estamos colocando uma testosterona no nosso corpo que ela não é fisiológica, não é produzida pelo corpo. Inclusive, o corpo tem uma forma de regular essa produção de testosterona. Quando ela está um nível aumentado, chama-se feedback negativo. É levado um estímulo lá no hipotálamo, lá na hipófise, que vai inibir a produção de FSH e também LH. Então, o corpo cria essa autorregulação por meio de uma coisa chamada feedback negativo. Quando a pessoa utiliza esse testosterona artificial em excesso,
esse bloqueio ocorre. Ocorre um bloqueio na hipófise da pessoa, do indivíduo. E o que isso causa? Olha, começa a ocorrer uma queda na produção da testosterona, por causa desse feedback negativo, por causa de uma alta concentração de testosterona. O corpo entende, tem testosterona demais aqui, vamos inibir essa produção. Só que você inibe todo esse estímulo que ocorreria normalmente. E quando esse estímulo de produção de FSH, de LH, não ocorre, ocorre uma atrofia testicular, e junto com ela, várias alterações também ocorrem com impotência sexual, devido ao bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise. E também acontece, é comum, quando você começa a produzir, tem muita testosterona no corpo do indivíduo, esse excesso ele vai ser convertido em estrogênio. Estrogênio, vamos pensar assim, um hormônio mais feminino, ele vai propiciar a formação das mamas nos homens. Então, é um dos efeitos colaterais devido ao excesso de testosterona que está no corpo do indivíduo. Ocorre um desvio da formação, da conversão da testosterona, fazendo com que ela se converta em estrogênio. Ok. Sabendo disso, é um resumo. Vamos responder as questões. Então, 9. A respeito desta matéria, 2 amigos fizeram os seguintes comentários. O maior perigo da automedicação é seu fator anabolizante, que leva à impotência sexual. Esse é o único problema, a questão da automedicação? Porque, assim, há vários problemas com o uso desse anabolizante exógeno, que é colocado de maneira externa ao corpo do indivíduo, não é fisiológico. Inclusive, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele se pronunciou em relação ao tema. Matéria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela disse que o CFM proíbe prescrição de anabolizantes para ganho de massa, fins estéticos e desempenho. E diz que é vedado, ou seja, não é permitido. E essa prescrição por meio dos médicos para esse uso estético do hormônios esteroidais. Inclusive, não tem uma dosagem correta, um uso racional. O que se percebe é vários problemas com relação a esse uso indiscriminados e, no caso, que estava sendo prescrito por muitos médicos, no caso, o CFM se pronunciou em relação a isso. O correto é utilizar hormônios para condições endocrinológicas, doenças que justifiquem o uso, não um uso estético, no caso. Agora, quanto à questão, o maior perigo é a automedicação? Não, tem vários outros perigos, altos riscos. A questão da impotência sexual é um dos problemas ligado a isso. Ok? Agora, a 2. O crescimento corporal depende tanto dos fatores hereditários quanto do tipo de alimentação da pessoa, se pratica ou não esporte, se dorme às 8 horas diárias. Essa 2 está correta? Assim, a pessoa dorme de maneira adequada, então ela dá tempo do corpo criar esse anabolismo, essa construção de tecidos naturalmente, a pessoa exercita regularmente, faz esportes, a pessoa, respeitando a sua genética, fatores hereditários, ela pode ter um ganho estético, sim. Aparentemente, essa afirmativa 2 está correta. Vamos checar. Agora, a 3. Os anabolizantes devem ter mexido com o sistema circulatório do professor de musculação, pois ele até ficou impotente. Ok. Os anabolizantes, eles vão alterar a questão do sistema circulatório do indivíduo e, mais especificamente, vai alterar com a dinâmica da ereção? Perceba,
Temos aqui em corte o órgão sexual masculino, ok? Quando ocorre a ereção, perceba essa estrutura chamada de corpos cavernosos. Ocorre um aumento de fluxo sanguíneo para esse corpo cavernoso, de forma a permitir a ereção. Agora, o uso de hormônios exógenos, no caso, produzido fora do corpo da pessoa, ele vai alterar o sistema circulatório do indivíduo como um todo, e mais especificamente no pênis do indivíduo. Eu encontrei essa tese de mestrado, que ela foi feita, defendida no caso, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fizeram uma pesquisa, utilizaram 48 ratos, expondo eles a uma dose exógena, suprafisiológica desses esteroides anabolizantes andrógenos, e percebeu-se com isso uma alteração na estrutura do pênis desses ratos. Após fazer uma biópsia e uma análise histológica do tecido desses ratos, que poderiam estar relacionados à disfunção sexual. Então foi uma pesquisa pensando no caso dessa possibilidade que poderia alterar também o tecido peniano dos ratos e também humanos também. No trabalho, não sabe dizer se esse dano ele é permanente ou ele é temporário, mas percebeu-se essa alteração. Pensando nisso, essa afirmativa 2, dizendo que os anabolizantes devem ter mexido com o sistema circulatório do professor de musculação, inclusive a parte peniana, que justificaria, no caso, a sua impotência, aparentemente está correto. Agora, questão 4. Os anabolizantes são mais perigosos para os homens, pois as mulheres, além de não correrem um risco de impotência, são protegidas pelos hormônios femininos. Essa afirmativa aparentemente não está correta, porque ocorre agressão, ocorre lesão, tanto para homens quanto mulheres. No caso de mulheres, podemos citar, no caso, a questão do aumento do clitóris, a mudança da voz, da pele, alterações também psicológicas, como agressividade, dentre outras alterações. Então, dizer que as mulheres têm um fator protetor não me parece correto. Sendo assim, a afirmativa 2 e a 3, que está na D, seria a resposta correta para esta questão.